Agora nós vamos falar de alguns fitoterápicos, algumas ervas que participam desse processo para diminuir a glicemia, colaborando com o desenvolvimento, com a diminuição da obesidade. É muito difícil a gente falar de obesidade separado de resistência à insulina. Eu tenho deixado claro que tudo começa com uma inflamação, um processo inflamatório que leva à resistência à insulina e que começa a gerar que gera obesidade. Então, são processos que acontecem, que é difícil entender isso separado, obesidade e resistência à insulina. A obesidade leva à inflamação e níveis aumentados de ácidos graxos livres levam à resistência à insulina e a uma lipotoxicidade. Ao mesmo tempo, essa resistência à insulina exacerba a função das células adiposas. Lembra que comentamos que a célula adiposa não é somente um depósito de gordura, ela é um órgão endócrino que produz diversas citocinas inflamatórias. Então, o que esse estado de lipotoxicidade que levou à resistência à insulina faz? Exacerba a função das células adiposas, o que significa que aumenta a produção das citocinas inflamatórias, aumentando o processo inflamatório. Então, é como eu sempre digo, inflamação gerando inflamação. Isso tudo levando a um quadro de resistência à insulina e o desenvolvimento da obesidade. Dentre todas essas ervas e fitoterápicos que nós estudamos, o chá verde é, sem dúvida, um dos fitoterápicos mais estudados no mundo inteiro, né? O chá verde, ele é proveniente da Camellia sinensis. A Camellia sinensis, além do chá verde, nós temos ainda vários tipos desses chás. Nós temos o chá branco, nós temos o chá verde, o chá vermelho, o chá preto. Tudo isso vem da planta Camellia sinensis. As diferenças de um chá para o outro são devidas às formas de plantio, às formas de colheita, né? Então, cada uma forma dando especificidade a cada tipo de chá. Então, nós temos, por exemplo, o chá branco, que é colhido os capítulos florais, os botões florais da planta Camellia sinensis. Então, a parte mais jovem, mais tenra, mais rica em princípios ativos está no chá branco. O chá verde também são das folhas jovens, tenras da Camellia sinensis. O chá preto é um chá mais processado, a folha está mais pobre em alguns fitoquímicos. O chá vermelho, por exemplo, ele é armazenado em tonéis de carvalho e por isso dá essa coloração avermelhada no chá. Então, todos esses tipos de chá vêm da planta Camellia sinensis. Mas a literatura hoje dá muito respaldo científico, tem inúmeros estudos. Se a gente colocar nas bases de dados chá verde, nós vamos ter inúmeros estudos comprovando o benefício do chá verde. O princípio ativo importante que está na Camellia sinensis, é as catequinas e a epigalocatequinas. Os flavonoides, a metilxantina, ou seja, Camellia sinensis, chá verde, também tem cafeína, né? E taninos e óleo essencial. Então, a Camellia sinensis é uma planta que tem diversos compostos fenólicos importantes que vão ajudar, que vão favorecer na perda de peso.
As quantidades do chá verde que nós podemos usar, tanto pode ser em infusão, em torno de 1 colher de sopa em 150 ml de água, 3 vezes ao dia, ou então extrato seco padronizado, que a gente pode usar uma dose entre 100 e 600 miligramas por dia. E com toda certeza, uma dose entre 400 miligramas dia não tem efeito colateral nenhum. Temos que ter cuidado com a ingestão do chá verde, principalmente porque pode provocar uma certa insônia, né, devido ao percentual de cafeína, e isso, então nós orientamos sempre que nunca consuma o chá verde após as 16 horas, para não interferir no ciclo do sono. A Camellia sinensis, ela tem um efeito protetor contra a peroxidação lipídica, né? Ela tem um potencial antioxidante muito grande e também hipoglicemiante, uma vez que a Camellia sinensis aumenta a expressão do GLUT4. O GLUT4 é aquele que capta a glicose e coloca ela para dentro da célula, para ir entrar no ciclo de Krebs e produzir o ATP. Então, ela tem um poder hipoglicemiante também e também um poder hipolipemiante, que é a diminuição do colesterol, da gordura, uma vez que ela inibe a lipase pancreática. A Camellia sinensis também aumenta a glutationa sanguínea, que é um potente antioxidante endógeno, né? E esse antioxidante, a glutationa, ela estimula o processo de detoxificação. O que é o processo de detoxificação? Lembra quando eu disse que todos aqueles disruptores endócrinos eram substâncias lipofílicas? Substâncias lipofílicas são aquelas que têm uma afinidade pelo tecido adiposo e vão ser estocadas no tecido adiposo. O que é o detox? O que é o processo de desintoxicação ou detoxificação? É transformar essa substância lipofílica, que tem afinidade pela gordura, por uma substância hidrossolúvel, que tem afinidade pela água. E por que esse processo é importante? Porque quando quando a gente transforma essa substância lipofílica para uma substância hidrossolúvel, ela pode ser eliminada via renal, pela urina. Então, isso é o processo de desintoxicação. E onde entra a Camellia sinensis? A Camellia sinensis aumenta a glutationa e é a glutationa que estimula esse processo de detoxificação. Além de aumentar a glutationa, a Camellia sinensis também aumenta o NRF2. O NRF2 é um fator de transcrição que aumenta a glutationa. Então, olha só, a gente consumindo a Camellia sinensis, o chá verde diariamente, nós estamos intensificando, otimizando o processo de desintoxicação, o que é muito importante, uma vez que tudo isso que a gente está vivendo, esse ambiente obesogênico, são substâncias que estão sendo estocadas no tecido adiposo. E eu não disse anteriormente que o paciente obeso, ele tem maiores estoques de tecido adiposo e, por sua vez, maior contaminação por toxinas ambientais. Então, estimular o NRF2, que estimula glutationa e que vai otimizar o processo de detox, também é uma estratégia para o emagrecimento saudável. Além de todos esses fatores, a Camellia sinensis ainda tem um poder anti-inflamatório, reduz danos celulares, ajuda na redução da gordura corporal e na circunferência da cintura e ainda modula a enzima xantina oxidase. O que a xantina oxidase faz? Ela diminui a produção dos radicais livres. Então, olha a gama de benefícios que a Camellia sinensis tem como benefícios para o nosso organismo. Muitos estudos científicos comprovando todos esses benefícios que eu acabei de citar.
Alguns estudos, especialmente esse que eu vou dizer agora, foi um estudo em humanos, e o mais importante, os estudos com a Camellia sinensis são inúmeros com humanos, o que é muito importante. Então, esse estudo foi feito com obesos com síndrome metabólica, e eles foram divididos em 3 grupos, esses obesos. Um grupo que tomou 4 xícaras de água por dia, o outro grupo que tomou 4 xícaras de chá verde por dia e um outro grupo que tomou 2 cápsulas de extrato seco padronizado de Camellia sinensis com 2 xícaras de água. Esses 3 grupos ingeriram isso durante 8 semanas. Então, a conclusão desse estudo foi muito importante porque ele comprovou que o grupo que ingeriu as 4 xícaras de chá verde por dia, assim como o grupo que ingeriu as 2 cápsulas de extrato seco padronizado de Camellia sinensis, diminuiu significativamente o peso e o IMC desses indivíduos, comprovando aí o benefício do chá verde como coadjuvante no processo de emagrecimento. Um outro estudo bastante importante com a Camellia sinensis e recentemente publicado, agora de fevereiro de 2017, estudou o efeito da Camellia sinensis, o chá verde, na proteção contra a neurotoxicidade do arsênico, através de um mecanismo antioxidante e ativação de uma enzima antioxidante endógena, a SOD, a superóxido dismutase. O arsênico é um metal pesado que causa danos deletérios nas células do cérebro, provocando uma disfunção motora, uma disfunção cognitiva, mesmo que essa exposição seja com pequenas doses, mas uma exposição crônica ao longo da vida. Isso pode sim causar esses danos no organismo. Então, esse estudo provou que a suplementação com a Camellia sinensis, ou seja, o chá verde, protegeu significativamente os componentes do tecido neuronal, impediu respostas inflamatórias e diminuiu a peroxidação lipídica do cérebro. Olha a importância desse estudo. E quando ele impediu o consumo da Camellia sinensis, impediu a peroxidação lipídica no cérebro, isso manteve a integridade celular do cérebro. Então, mostrando a potente eficiência neuroprotetiva e antioxidante da Camellia sinensis contra a ameaça induzida pelo arsênico. Então, olha a importância disso, do consumo da Camellia sinensis para proteção do cérebro. Então, o chá verde, além disso tudo já dito, inibe a ação do ácido araquidônico e seus metabólicos, né? Ou seja, inibe a resposta inflamatória e também a migração dos macrófagos para esse tecido inflamatório. Preveniu também a destruição das células beta, né? Lembra que as células beta são as células produtoras de insulina e o chá verde preveniu a destruição dessas células betas e ainda participou do processo de regeneração da função da célula beta. Então, e isso com uma quantidade muito pequena, em torno de 2 xícaras de chá verde por dia, a gente já teria o benefício, todos esses benefícios da Camellia sinensis. Um outro aspecto importante em relação à Camellia sinensis é a presença da teanina. A teanina é um aminoácido não proteico presente na Camellia sinensis que induz a um estado de relaxamento, né? Então, importante para aqueles pacientes obesos altamente estressados. E essa L-teanina, ela diminui o estresse e os níveis de cortisol. Então, também é uma estratégia importante no processo de emagrecimento saudável, quando a gente diminui o estresse e, consequentemente, os níveis de cortisol.
Então, a Camellia sinensis, a teanina presente na Camellia sinensis consumida via alimento é muito mais importante, porque tem outros produtos, outros compostos bioativos, né? Então, quando eu digo que a gente precisa comer comida de verdade, é porque hoje está provado que o composto bioativo, seja teanina, seja as catequinas, seja o licopeno, todos esses compostos bioativos presente na matriz alimentar, que significa presente no alimento, é muito melhor para o consumo do que esse nutriente isolado em uma cápsula. Então, é isso que nós estamos dizendo aqui, que a L-teanina ingerida como via fonte alimentar, tem outros compostos, como por exemplo a cafeína, né, que também está presente na Camellia sinensis, que tem efeitos positivos, importantes no processo de emagrecimento. E outros efeitos de relaxamento, melhora da concentração, capacidade de aprendizagem e inúmeros outros benefícios para a saúde, inclusive a prevenção de diversos tipos de cânceres e doenças cardiovasculares. Isso numa dose, mantendo aquela anteriormente, uma dose de 50 a 600 miligramas por dia. Então, esse outro estudo, dizendo que, também muito recente, a publicação de maio de 2017, dizendo que a administração oral, via oral da L-teanina, que é um ingrediente das folhas da Camellia sinensis, é um aminoácido não proteico, facilmente absorvido e biologicamente disponível, e tem efeitos benéficos no down regulation da resposta inflamatória. Isso significa o quê? É na regulação da resposta inflamatória, através da indução de produção do óxido nítrico e da glutationa peroxidase. Isso significa o quê? Que a ingestão da Camellia sinensis, que contém a L-teanina, é importante para estimular, para induzir a produção do óxido nítrico e da glutationa peroxidase. O óxido nítrico vai fazer um relaxamento interior, relaxamento da membrana interior dos vasos sanguíneos, promovendo uma queda da pressão, ajudando nesse processo de emagrecimento, e a glutationa, que é um antioxidante endógeno importante. E todos esses mecanismos são importantes na prevenção de doenças hepáticas e assim como a prevenção da imunidade. Então, o que nós temos, resumindo, é que qualquer dano hepático no fígado vai provocar toda aquela sinalização inflamatória que eu tenho falado. Ou seja, esse dano hepático, que pode ser simplesmente uma intoxicação por metais pesados, por qualquer tipo de xenobióticos, vai levar a cascata inflamatória, produção do estresse oxidativo e produção das citocinas inflamatórias. E, por outro lado, o consumo de Camellia sinensis contendo teanina, com todos os seus compostos antioxidantes, vão bloquear essa resposta inflamatória desenvolvida pelo dano hepático. Então, olha a importância do consumo da Camellia sinensis e quantos estudos publicados recentemente comprovando todos esses benefícios. Então, é claro que existe um interesse grande em relação à teanina como um componente do chá, como ingrediente e muito em breve ingrediente de alimentos funcionais, suplementos dietéticos, né? Porque tem inúmeros estudos comprovando isso. Mas é importante a gente ingerir um chá verde que tenha as quantidades ideais de teanina. Então,
A extração dessa teanina tem que ser em torno de uma temperatura de 80 graus Celsius durante 30 minutos e uma relação de água para chá de 20 para 1 ml por grama de chá. Então, não basta tomar um chá verde qualquer, a gente tem que tomar um chá verde rico em teanina e preservar as características desse chá. Qual seria a melhor maneira, então, da gente consumir isso? Muitas pessoas, né, usando o chá verde descafeinado. E perguntam para a gente, é bom o chá verde descafeinado? E eu tenho que perguntar, é bom para quê? Nós temos que saber o nosso objetivo. Se o nosso objetivo é emagrecimento, se o nosso objetivo é usar o consumo de chá verde como coadjuvante no processo de emagrecimento, esse chá verde tem que ter cafeína. Então, essa cafeína, ela é perdida do primeiro ao segundo minuto de infusão das folhas da Camellia sinensis. Isso significa o quê? Que se eu for fazer uma infusão de Camellia sinensis e deixar ali 5 minutos, 6 minutos a cocção, eu já perdi toda a cafeína. E aí esse chá não vai ter efeito no processo de emagrecimento, como termogênico no processo de emagrecimento. E sabemos ainda que a ingestão da Camellia sinensis com cafeína e catequinas produz um efeito sinérgico, aumenta, potencializa o efeito termogênico do uso do chá verde e, consequentemente, ajuda no processo de emagrecimento. Então, e esse efeito sinérgico, ele aumenta significativamente a oxidação lipídica num período de 24 horas. Então, é importante a gente fazer a infusão de forma adequada para preservar a cafeína e para poder ter resultados com o consumo do chá verde. Então, esse estudo recém-publicado de junho de 2017, ele mostrou que o consumo de cafeína aumenta o gasto energético em 24 horas, mas o consumo de cafeína mais catequinas e epigalocatequinas galato, esse aumenta ainda mais o gasto energético em 24 horas. Isso colaborando com o processo de emagrecimento. Então, tudo isso é importante, mas nós temos que ingerir, que fazer a cocção da Camellia sinensis de forma adequada, para nós termos todos esses benefícios dos princípios ativos da planta. Então, qual é uma dica? Qual é a forma adequada para fazer a cocção, a infusão do chá verde? Primeiro, quando for comprar uma erva, comprar a erva granel, né? Sempre. Preparar essa infusão sob agitação. O que significa isso? Mexer a erva na água. Por quê? Porque aí a erva vai ter mais contato com a água, favorecendo a extração dos princípios ativos. Durante 5 minutos. E um volume de infusão que, quanto maior o volume inicial, a temperatura final se mantém por mais tempo e a extração é maior. E após 24 horas, você pode fazer um chá verde e permanecer 24 horas. Não houve diferença dos compostos fenólicos em refrigeração ou temperatura ambiente. Então, repetindo e só para concluir em relação à Camellia sinensis, que é uma das plantas mais estudadas no mundo inteiro. Para que a gente conserve todas as propriedades benéficas, todos os princípios ativos, nós temos que comprar uma erva a granel, fazer essa infusão sob agitação, mexendo para que a erva entre em contato com a água e a extração seja maior, durante 5 minutos. E esse volume, quanto maior o volume de água, maior a temperatura final vai se manter e a extração será maior. E estudos comprovaram que após 24 horas de preparada a infusão, não houve diferença em relação aos compostos fenólicos quanto ao método de refrigeração ou se deixar
na temperatura ambiente. E, para fechar, lembrando que o matcha, né, hoje muito divulgado no mercado e muito comercializado também, tem uma concentração ainda maior de catequinas, chega a ser 130 vezes mais 130 vezes maior a concentração de catequinas. Isso por quê? Porque ele é uma folha que é plantada na sombra, né? E por isso ela tem mais clorofila, porque ela precisa captar mais luz solar. E aí o potencial antioxidante é muito potente, diminuindo os níveis glicêmicos e melhorando o perfil lipídico. Então, a Camellia sinensis é um mundo de propriedades benéficas para o organismo.